Se você se envolver em algo que cause grandes aumentos de dopamina, sua linha de base tende a diminuir, porque você não tem dopamina suficiente ao redor para mantê-la funcionando adequadamente. Isso leva as pessoas a se sentirem muito mal. Então, como podemos nos envolver de maneira saudável e benéfica com essas atividades que estimulam a dopamina? Como podemos alcançar os picos que são essenciais para o nosso bem-estar e experiência de vida sem comprometer a nossa linha base natural? Existem atividades que podemos realizar para obter aumentos saudáveis e sustentados de dopamina, tanto nos picos quanto nos níveis basais. Como podemos fazer isso? Quais são algumas dessas atividades? Por exemplo, as pessoas podem se dedicar a jogar um videogame que amam, pois isso lhes proporciona uma grande emoção. No entanto, muitas vezes elas continuam jogando sem parar. Existem duas possibilidades principais que normalmente ocorrem nesses casos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o vício é um processo progressivo em que as coisas que nos trazem prazer se tornam cada vez mais restritas. Com frequência, a pessoa passa a obter emoção e liberação de dopamina somente por meio desse comportamento específico, negligenciando outras áreas da vida, como educação, relacionamentos, bem-estar físico. Isso leva a uma exaustão geral e, eventualmente, pode resultar em uma depressão grave. No entanto, existem atividades que podemos realizar para obter aumentos saudáveis e sustentados de dopamina, tanto nos picos quanto nos níveis basais? Como fazemos isso? Quais são algumas dessas atividades? Nos últimos anos, houve uma tendência crescente de mais pessoas adotando a chamada exposição ao frio. Essa prática foi popularizada por Wim Hof, conhecido como Iceman, que se submete a banhos frios e imersões em gelo. Expor-se à água fria ou diferentes formas de frio pode, de fato, aumentar nossos níveis de dopamina, assim como o neuromodulador neuroepinefrina. Um estudo interessante analisou pessoas expostas à água morna, moderadamente fria e muito fria, com temperaturas de 32 graus, 20 graus Celsius e 14 graus Celsius, respectivamente. O estudo observou as concentrações de substâncias como epinefrina e dopamina. Os resultados foram bastante impressionantes. Ao entrar na água fria, houve mudanças imediatas e rápidas na adrenalina e noradrenalina, epinefrina e norepinefrina. Essas mudanças foram significativas, resultando em aumentos enormes. No entanto, o que chamou a atenção foi que os níveis de dopamina começaram a aumentar mais lentamente, mas continuaram a subir, chegando a ser 2,5 vezes maiores que a linha base, o que notavelmente é um aumento significante. Lembre-se, ao retornarmos aos exemplos de chocolate, sexo, nicotina e cocaína, observamos que eles podem duplicar ou até mesmo triplicar a linha base de dopamina. No entanto, ao expor-se à água fria, ocorre um aumento sustentado em dopamina, o que pode levar até 3 horas para retornar à linha de base. Isso é realmente notável e pode explicar alguns dos efeitos mentais e físicos positivos que as pessoas relatam subjetivamente após a exposição à água fria. Muitos descrevem uma sensação elevada de calma e foco após sair da água fria. Portanto, a exposição à água fria parece ser um estímulo muito poderoso que modifica todo o ambiente do nosso cérebro e corpo, permitindo que as pessoas se sintam consideravelmente melhores por um período de tempo significativo após um banho gelado ou imersão na água fria. No entanto, é importante considerar o seguinte cenário típico. Uma pessoa está se envolvendo em comportamentos que evocam uma grande liberação de dopamina ao longo da semana, como comer alimentos altamente prazerosos, beber ocasionalmente nos fins de semana, nadar várias milhas no oceano e dançar em eventos sociais. Embora isso possa parecer uma vida bem equilibrada, aqui está o problema. A dopamina não é evocada apenas por uma única atividade, mas por todas essas atividades. A dopamina é uma moeda de desejo, motivação e prazer. Quando os níveis de dopamina caem para um limiar baixo, sentimos que não podemos mais obter prazer em nada. As coisas que costumavam funcionar já não têm mais o mesmo efeito. Isso pode levar a vícios graves, como cocaína e anfetaminas, que provocam grandes picos de dopamina, mas também causam quedas muito severas na linha de base. É claro que todos devemos se engajar em atividades que gostamos. É uma parte importante da vida buscar atividades e coisas que nos proporcionam prazer. No entanto, é fundamental entender a relação entre os picos e a linha de base de dopamina e como eles influenciam um ao outro. Quando compreendemos isso, podemos tomar decisões inteligentes a curto e longo prazo para manter nosso nível de linha base de dopamina. Para aqueles que experimentam uma queda real na linha de base e possuem tendências viciantes,
Independentemente de seus comportamentos ou substâncias, o caminho é interromper abruptamente ou diminuir a interação com aquilo que evoca dopamina. Portanto, vamos discutir a melhor maneira de se envolver em atividades ou consumir coisas que evocam dopamina. Algumas atividades que estimulam a dopamina incluem comer chocolate, beber café, se envolver em sexo saudável e consensual, já que é central para a nossa evolução e progressão como espécie. No entanto, a chave na liberação intermitente de dopamina, a verdadeira chave é não esperar ou perseguir altos níveis de liberação de dopamina toda vez que nos envolvemos nessas atividades. Os esquemas de recompensa intermitente são fundamentais para isso. É assim que os parceiros românticos ou em potencial mantêm o interesse, evitando mensagens de texto de forma intermitente e criando períodos de perseguição. Da mesma forma, a internet e as redes sociais utilizam esses esquemas envolventes para nos manter motivados e perseguindo. Podemos levar isso de volta ao nosso cenário adaptativo evolutivo, em que procurávamos água, comida e pistas sobre onde os animais estariam. Nem todas as trilhas levavam ao alimento ou às bagas que esperávamos encontrar. No entanto, a dopamina era liberada quando esperávamos que algo acontecesse, o que nos motivava a continuar perseguindo. Se conseguíamos a recompensa, estaríamos mais propensos a se envolver nesse comportamento novamente. Esse mecanismo é a base de todos os jogos de cassino, nos quais eles nos mantêm voltando repetidamente, mesmo que em média a casa tenha vantagem. Se você está envolvido em atividades escolares, relacionamentos, esportes, etc., é importante entender o papel dos esquemas de recompensa intermitente e como eles podem afetar seus níveis de dopamina. A chave é buscar um equilíbrio saudável e consciente entre atividades que evocam dopamina e aquelas que permitem a recuperação da linha de base. Isso envolve não ficar preso em comportamentos ou substâncias que proporcionam altos picos de dopamina de forma constante, mas sim permitir períodos de descanso e reconstrução para manter um nível saudável de dopamina no longo prazo. Quando você experimenta uma grande vitória, é preciso ter muito cuidado ao permitir-se experimentar picos enormes de dopamina, a menos que seja disposto a lidar com as consequências que se seguem e esperar um tempo para que se retorne à linha de base. Vamos considerar isso de uma perspectiva prática. Digamos que você seja alguém que realmente gosta de se exercitar, ou digamos, alguém que meio que gosta de exercício, mas se esforça para fazê-lo. No entanto, você torna o exercício prazeroso ao tomar uma xícara de café favorita antes, ou talvez tomando uma bebida de pré-treino, energética, ouvindo sua música favorita. Quando você está na academia, com sua música favorita tocando, tudo parece ótimo, não é? Bom, é ótimo, exceto pelo fato de que, ao combinar todas essas coisas para buscar e alcançar a liberação de dopamina e obter um grande pico de dopamina, na verdade, você está aumentando o número de condições necessárias para obter prazer com essa atividade novamente. Há uma forma disso em que, às vezes, você faz todas as coisas que ama para obter a experiência ideal de treino. Você ouve sua música favorita, vai ao horário do dia que prefere, consome sua bebida de pré-treino, se isso for algo que você faça, né? Você faz tudo o que proporciona a melhor experiência de treino para você. No entanto, também há uma versão disso em que você não faz atividades que aumentam sua dopamina, não consome nada para aumentar sua dopamina, apenas se dedica ao exercício em si e espera que a dopamina seja liberada através de uma fonte exógena, como chamamos. Você pode pensar que isso soa estranho, mas é exatamente esse o ponto. Se você deseja manter a motivação para o exercício, relacionamentos, estudos ou qualquer tipo de perseguição ao longo do tempo, a chave é garantir que os picos de dopamina, quando ocorrem, não sejam excessivamente altos e não aconteçam com muita frequência. É importante variar a quantidade de dopamina que você experimenta, para que não fique dependente de altos níveis de dopamina para se envolver nessas atividades.